Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os essenciais da mamãe para o primeiro mês de vida do bebê. Isso mesmo, gente, essenciais da mamãe. Alguns acessórios que podem trazer conforto e bem-estar para esse primeiro mês de vida do bebê e da mamãe como mamãe. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá, gente. Dessa vez eu peguei até uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Fiz uma consulta aqui com as minhas amigas que acabaram de ter bebê. Quais foram os acessórios que elas mais usaram? Quais foram as coisas que ajudaram a trazer esse bem-estar nesse primeiro mês de vida, né? Afinal, nasce um bebê, nasce também uma mãe, né, gente? Então, queria começar falando, gente, que esse período, né, pós-nascimento do bebê, é um período de muita adaptação para a família, né? De aprendizado da família. Você também está conhecendo o seu bebê. Até então, vocês não tinham essa relação, né? Então, você está observando, está conhecendo, está aprendendo, está entendendo como é que ele se comunica, está entendendo o chorinho. E também, gente, a mamãe está ali passando por um turbilhão de hormônios, né? Está se reconhecendo ali nesse novo papel, nessa nova identidade, né? Se reconhecendo ali como mulher, como mãe, passando pelo puerpério, né, gente? Que a gente sabe que não é algo fácil. Então, é muito importante você respeitar o seu tempo, né? Respeitar esse momento que você está vivendo, respeitar todas as emoções. Mas aqui a gente quis trazer uma listinha de algumas coisas que podem ajudar esse momento, podem trazer um pouquinho mais de praticidade para o seu dia a dia. Então, vamos à nossa listinha aqui. Eu acho que eu já comecei pelo primeiro item, confesso que ele era o último aqui da minha lista, mas já vou trazer ele aqui para o começo, que é a rede de apoio, gente. Então, é muito importante que a mamãe tenha esse apoio nas primeiras semanas, nos primeiros meses com o bebê. Seja o papai, seja a sogra, a mãe, a irmã, a tia, a avó, quem estiver disponível para ajudar. E, gente, ajudar, tá? Não é palpitar, não é criticar, não é fazer pela mamãe. Pode ser uma ajuda terceirizada também, pode ser uma babá, pode ser uma enfermeira, se você tiver essa condição, justamente para apoiar a mamãe, ser esse suporte, né? Ter ali um apoio, por exemplo, para ficar com o bebê, para a mamãe poder tomar um banho, para a mamãe também poder descansar, te ajudar caso você tenha ali alguma dificuldade, caso você tenha alguma dúvida. Então, é muito importante você ter essa rede de apoio, né, que possa ali te auxiliar nesses primeiros meses. Como a gente comentou, você também está aprendendo a ser mãe, então peça essa ajuda, né? Você não vai saber fazer tudo sozinha, você vai aprender também. E, gente, escutar a nossa intuição também é muito importante. Eu sempre falo, né, que a informação, a gente ter lido, a gente ter pesquisado, a gente ter se informado antes, porque a informação faz com que a gente tome decisões muito mais assertivas, né, em relação ao enxoval, ao quartinho, ao comportamento do bebê e ao nosso comportamento também. Mas a gente também, gente, contar um pouquinho com a nossa intuição, com o nosso feeling, né? Se aquele bebezinho, né, se aquela alminha veio para sua família para você cuidar, é porque você é a melhor mãe que ele poderia ter. A gente não vai acertar em tudo, mas a gente obviamente vai fazer tudo aquilo que a gente achar que é certo para o nosso bebê, né, com a melhor das intenções, com a melhor da intuição, e com certeza a gente vai ser aquilo que é mais adequado, né? Vai ser aquilo que é melhor para ele. Então é muito importante a gente ter também isso em mente, né? A gente observa, a gente está com o nosso bebê o dia todo, então a gente tem esse instinto, né, do que é melhor para ele, daquilo que vai funcionar. E se não funcionar também, a gente tenta outra coisa, testa outra coisa também. Então, rede de apoio super importante. Consultora de amamentação é algo até, né, que a gente indica antes mesmo do bebê nascer. Marque essa consulta, que ela vá na sua casa, te explique tudo, tire todas as dúvidas, você treine, você teste, para que esse momento da amamentação seja um pouco mais tranquilo. Gente, a gente fala sempre aqui que a amamentação não é trivial, não é instintivo, não é óbvio. A gente precisa de ajuda, precisa de informação, e se a gente tiver o acesso a uma boa consultora de amamentação, esse momento, gente, pode ser muito mais eficiente e muito mais assertivo também, né? A amamentação não é algo simples, né? É dolorido no começo, a gente também tem que se entender ali com o bebê, então a consultora com certeza vai aumentar e muito esse nível de assertividade, né? Para o seu seio também não ficar machucado, então isso é algo super importante.
E já falando em amamentação, tem aqui alguns acessórios que trazem também esse conforto. Então, o primeiro deles, a almofada de amamentação, gente. Mesmo que você não vá amamentar no seu seio, que você vá fazer uso da mamadeira, a almofada de amamentação é algo muito bacana. Seja para você usar na sua poltrona de amamentação, ou seja para você usar, por exemplo, no sofá, na cama, não tem problema. Mas a gente coloca ela aqui em volta da cintura, né, na lateral ali, em um C, do lado do seio que a gente vai amamentar. E para quê, gente? Justamente para que a gente deixe o bebê na altura correta, né? No caso da pega no seio, ou no caso da mamadeira, que fique numa altura mais confortável para você alimentá-lo. E para que você, gente, apoie o braço, né? Para que você distribua o peso do bebê, para que não fique ali sobrecarregando o seu braço, né? Então, traz muito conforto para a mamãe também. O segundo item, gente, a poltrona de amamentação, é um item que eu gosto muito de indicar para as mamães e que a gente vai usar muito nesse início. A poltrona de amamentação, gente, eu brinco que é a poltrona da mamãe. Ela é aquele cantinho de calma, de tranquilidade, de aconchego da mamãe, aonde ela vai sentar ali para amamentar o bebê, vai ficar na postura correta, com as costas bem acomodadas, com a cabeça recostada. Muitas vezes, gente, essa amamentação vai ser de madrugada, né? Com você ali super sonada. Então, tem que ser um espaço muito confortável, que você tenha uma mesinha ali do seu lado para você deixar os acessórios que você vai precisar, né? Seja a bomba de leite, seja o absorvente, seja uma fraldinha, seja uma caixinha de música para relaxar o bebê, seja a sua garrafinha de água. Então, ter tudo ali à mão, né? É um momento para você, de fato, descansar um pouquinho, relaxar se você for ficar ali algum tempo no quarto do bebê, para ninar o bebê. Então, eu acho que a poltrona traz esse conforto, traz essa praticidade para o dia a dia. Você, depois que o bebê cresce, você continua usando ela ali, seja para sentar para ler uma história, para ficar um pouquinho com o bebê, o papai também. Então, é uma poltrona da família, eu acho que é algo muito bacana para a gente considerar também. Próximo item, gente, a rosquinha de amamentação. Acho que é outro item que faz bastante diferença nesse início. O seio da mamãe fica muito sensível. A rosquinha lembra mesmo uma rosquinha, né? Como o docinho, tem aquele furinho no meio e a gente coloca, gente, entre o seio e o sutiã. Por quê, gente? Assim ele vai criar essa barreira, né? Vai criar essa camadinha entre o sutiã para que o sutiã não fique raspando ali, né? O sutiã ou a roupa não fique raspando ali no seio, não raspando no mamilo, que tá super sensível. Ela é atoalhada, então ela vai de fato absorver o leite que muitas vezes vaza, né, do seio, e ela tem esse buraquinho no meio justamente para que o mamilo possa respirar, para que tenha circulação de ar, né? Então a gente não deixa ele abafado. O absorvente também tá nessa lista, né? O absorvente de seio, que a gente pode usar ali, por exemplo, para secar o seio no momento que pode vazar um leite, mas a gente não deve ficar com o absorvente muito tempo, gente, porque o absorvente abafa o seio, abafa o mamilo e isso pode gerar proliferação ali de fungos e bactérias. Então, colocou o absorvente, fica um tempo curto com ele, ele umedeceu, você já tira, já troca, ou coloca a sua rosquinha que vai permitir que o ambiente, né, que o local fique arejado e que você acabe não vazando leite, porque você tem essa facilidade dela ser atoalhada, né? Então ela já absorve. E dentro dela tem uma fraldinha que você tira, lava na máquina e coloca de volta, pode continuar usando. Acho super bacana também. Próximo item, o coletor de leite, gente. Quando a gente está dando de mamar em uma das mamas, o outro seio muitas vezes está vazando. Então a gente coloca o coletor para coletar esse leite, não só para não vazar na gente, não vazar na roupa, mas porque você já vai guardando aquele leite ali para você eventualmente colocar na geladeira, você congelar também, né? A gente já falou aqui que você ter um estoque de leite congelado é bacana, bem congelado, bem conservado. Você pode guardar esse leite na sua geladeira de 3 a 6 meses, então para usar no futuro, quando você retornar ao trabalho, ou um dia que você não estiver em casa, que você não estiver em casa no horário da mamada. Então é super bacana também. Acho que mencionei aqui rapidamente, mas queria reforçar, gente, a importância da garrafinha de água. Uma mamãe precisa ter a sua garrafa de água, uma boa garrafa de água reutilizável que você vai enchendo ali, para você deixar sempre com você. Não só pela casa, mas principalmente no momento da amamentação, gente. A amamentação dá muita sede,
produção de leite está completamente relacionado ao nosso consumo e ingestão de líquidos, então mais do que alimentos, gente, líquidos. Então a gente tem que beber muita água. Você pode beber também os chazinhos, né, que vão trazer esse conforto, vão trazer esse bem-estar, como um chazinho de camomila, como um chazinho de erva doce. Pode ser um momento relax e já é mais um líquido que você está ingerindo ali para ajudar na sua produção de leite também. Próximo item são as roupas confortáveis, gente. Então, roupas muito confortáveis para você ficar em casa ali com o bebê. De novo, você vai estar ali numa fase de descoberta, de aprendizado, vai estar dormindo pouco, né? Acordando ali algumas vezes durante a noite. Então, é muito importante que você traga esse conforto, que você traga esse acolhimento para você, esse bem-estar. Então, roupas mais fresquinhas, roupas soltinhas, um hobby gostoso para você ficar em casa, mais levinho também, roupas práticas para você amamentar, então sutiã de amamentação, né, que já tem alcinha. Você tem aqui algumas regatinhas, algumas blusas que você consegue levantar ali para ter acesso fácil ao seu seio para o momento da amamentação. Então, roupas que te façam se sentir bem confortáveis, que sejam aquelas roupas bem gostosas. Tem várias linhas hoje, gente, dessas linhas de homeware, que são roupas que você consegue ficar em casa, que tem uma carinha mais arrumadinha, mas que você fica confortável como se tivesse de pijama. E por que é legal essa linha homeware, gente? Primeiro porque a gente ficar o dia todo de pijama, gente, psicologicamente não é legal, porque a gente se olha no espelho ali de pijama, a gente já fica naquela vibe da preguiça, do cansaço, do sono. Então, quando a gente coloca uma roupa, gente, uma roupa confortável, gostosa, se você tiver disposição, se você desejar, né, se você conseguir lavar ali o seu rosto, passar alguma coisinha no rosto para você se sentir bem, gente, para a sua autoestima, você vai ver que já vai dar um outro mood, uma outra vibe para você ali ao longo do dia. Então, você fica confortável. E nesse primeiro momento, você pode ali receber algumas visitas, se for seu desejo. Então, se você já tiver com uma roupa gostosa, confortável nessa linha de homeware, você pode usar mesmo com a visita em casa sem problema algum. É claro, gente, que a estética, a autoestima, né, não é a sua prioridade nesse momento, né? Ou tá bonita para uma visita, não é nada disso. É você se sentir bem com você mesmo. Isso é algo super importante também nessa fase. De novo, a gente tá com os hormônios ali alterados, né? Nessa fase de nova identidade. Então, tudo que a gente puder fazer, né, gente? Claro, dentro do tempo que a gente tem ali disponível, dentro da nossa disponibilidade, do nosso desejo também. Então, ninguém aqui é obrigada a nada. É baby steps, né? No tempo da mamãe, que você puder fazer para você se sentir bem, melhor, né? Para você relaxar, para que você possa dormir. Então, eu gosto muito, né, gente, desses elementos que a gente tem à nossa disposição, que são a respiração, a meditação, um olhinho essencial, uma vela gostosa ali pra gente tomar banho, esses pequenos momentos, esses pequenos cuidados com a gente. Comer coisas que a gente gosta, coisas gostosas, que nos façam se sentir bem, coisas que a gente goste. Então, nada também, gente, de restrição alimentar, de a gente querer voltar ao peso, que a gente querer voltar ao corpo. Tudo ao seu tempo. Então você precisa nesse momento estar forte, se sentir bem, né? Você tá ali na produção de leite, então você pode sim se alimentar, né? Nada de restrições nesse momento. Você precisa se recuperar, precisa se sentir bem também, né? Isso é super importante. Seguindo aqui, a gente falou das roupas, agora vamos falar das lingeries. Então, você pode ter também para o seu momento de pós-parto, a gente falou aqui do sutiã, né, para amamentação, as calcinhas pós-parto. Então, calcinhas que já são mais altas, né, cinturas altas, que normalmente não tem costura, são de tecidos bem gostosos, bem confortáveis, mais justinhas, né, para que você tenha a sensação de firmeza também, né, gente? Então, quando o bebezinho sai, parte da barriga ainda fica, ela vai retornando aos pouquinhos, o seu corpo vai voltando aos pouquinhos, a musculatura, os órgãos para o lugar. Então, muitas vezes a gente fica com a sensação de que as coisas estão meio soltas ali dentro da barriga, né? Então, a gente acaba preferindo usar algo um pouco mais justinho, justamente para dar essa sensação de conforto, de estabilidade. Mas existem as calcinhas pós-parto que são próprias para isso e que vão trazer, de fato, essa sensação, né, de bem-estar
e de estabilidade para a mamãe. A cinta, gente, é muito bacana que você fale com a sua obstetra. Eu tenho visto vários vídeos, vários depoimentos de pessoas dizendo que não é legal usar cinta, que não existe a necessidade, que o corpo volta ao seu tempo, né, no tempo que ele precisa, e que vai voltando naturalmente, na medida que a gente vai caminhando um pouquinho, que a gente levanta ali dentro de casa, vai fazendo as nossas atividades, a gente já está contraindo o nosso abdômen ali mesmo no caminhar dentro de casa, e que isso já é suficiente para que essa musculatura vá retornando. Mas isso é muito pessoal, né, muito de cada mamãe, de cada obstetra, então se você tem dúvidas em relação à cinta, vale a pena bater esse papo com eles também. Uma outra dica bacana também, gente, porque muitas vezes a mamãe também fica com o corpo bem inchado, né? Os líquidos ainda estão voltando para o lugar, muitas vezes a perna fica inchada e a mamãe pode fazer a drenagem linfática, que também vai trazer bastante conforto para esse primeiro momento, ajuda na retenção de líquidos, né? Então pode também fazer parte desse bem-estar da mamãe nesse início. E já falando aqui de lingerie, gente, uma dica que eu acho que é a dica de ouro, a dica de milhões aqui, é a calcinha absorvente, a calcinha descartável, gente. Seja a cesárea, seja o parto normal, a gente tem um fluxo intenso depois, né, do parto, um fluxo de menstruação, de sangramento ali intenso, então é importante que você tenha, gente, absorventes. Só que muitas vezes o absorvente, ele é um pouco mais fino, mesmo o absorvente noturno, você tem que trocar ali toda hora, causa esse desconforto, né, principalmente no parto normal, esse sangramento é um pouco mais intenso ali nos primeiros dias. Então a calcinha descartável, a gente traz esse conforto, além dela ser confortável, né, ter um tecido gostoso, ela lembra, né, ali uma fralda, mas ela é menos desconfortável que isso, né, não é tão plástica como a fralda de bebê, então ela tem esse tecido confortável, você tá ali com uma boa absorção que vai te trazer também essa segurança, né, então todas as minhas amigas que usaram, gente, falaram que é maravilhosa, que você pode usar desde a maternidade, usar nos primeiros dias em casa e que vai trazer esse conforto, vai trazer essa segurança, essa confiança também que você tá ali tendo uma boa absorção. E aí você vai fazendo a troca dela também, mas é algo que eu acho que vale muito a pena, mais do que somente o absorvente. Mas você vai precisar de fato ter ali um estoquinho de absorvente para depois você ir usando até que esse sangramento se cesse, né? Então aí você pode ter os absorventes noturnos, os absorventes maiores, e depois eles vão ficando mais fininhos também. Uma dica que eu vi é você deixar pequenas cestinhas, gente, pequenas caixinhas com os absorventes ali dentro do armário de todos os banheiros, de todos os lavabos que você tiver na casa, que vai trazer essa praticidade também, gente. E aí, checar com a sua obstetra, né, já comprar antes mesmo do nascimento do bebê, quando você for montar ali sua malinha de maternidade, você já compra e deixa em casa, tudo que você vai precisar para esse pós-nascimento do bebê, né, para essa recuperação pós-parto. Então, sejam medicamentos, né, para dor, para sua recuperação, então que você vai precisar, principalmente na cesárea, né, se você fizer uma cesariana, talvez você vá precisar tomar ali alguns medicamentos para recuperação do corpo, para dor nos primeiros meses. Então, você já pode comprar esses remedinhos, já deixar sua necessaire prontinha ali para ficar mais fácil. E tudo que você vai precisar, gente, para recuperação do seu corpo também. Infelizmente, aqui no Brasil, eu não encontrei muitos produtos disponíveis para o pós-parto da mamãe. Lá fora, gente, existe uma linha muito bacana nos Estados Unidos, que é a linha da Frida Mom, que ele tem uma linha toda própria para o pós-parto, seja para cesárea, mas principalmente para o parto normal, que é o mais comum lá fora, né? Lá cesárea são casos de exceções apenas, e tem uma linha muito bacana, desde as calcinhas bem macias, bem molinhas de tecido para você usar em casa, tem também alguns absorventes, gente, que você vira, né? Gira ele, quebra ele ali, ele fica gelado, então absorventes bem gordinhos que você coloca ali na sua calcinha para gelar, para refrescar a região, lencinhos também que você pode utilizar, então tem todo um kit da Frida Mom para o pós-parto, as garrafinhas, né, que são as garrafinhas perineais, né, ou as Peri Bottles, né, que chamam lá fora, que são garrafinhas que você deixa ali no seu toalete também com água morna, para o momento que você for, né, ao banheiro, que você for, por exemplo, fazer xixi, você pode passar a água quente antes, depois e durante, né, o momento ali que você estiver fazendo xixi, porque a água quente ajuda a diluir a urina e ajuda também esse momento a ficar um pouquinho mais confortável, né, porque afinal, gente, você pode ter tido uma laceração, você pode, né,
ter tido algum cortinho ali, a própria musculatura ainda tá voltando, e o xixi é algo, né, muito ácido, então pode machucar, pode arder, então é legal você ter também as garrafinhas. Eu vou deixar uma fotinho aqui dos modelos que você encontra, mas a Frida Mom tem uma específica para isso, mas essas garrafinhas você pode ter também tranquilamente, né, nos seus toaletes para o momento que você for fazer ali a sua higienização para ficar mais confortável. Importante, né, gente, na hora de fazer a secagem da região ali, a gente não usar o papel higiênico, não usar a toalha direto do banho, pois esses dois são ásperos, né? Podem machucar a região, então é super importante a gente secar sempre com uma toalhinha, com um paninho, né? Nada de lenço umedecido, nada que tenha química, sempre muito suave, ali só com batidinhas mesmo para deixar a região seca, para não permitir que fique úmida, né? Que não tenha nenhuma proliferação de bactéria, de infecções ali. Mas tomar muito cuidado com esse momento também, para que o corpo se recupere, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito carinho ali com a mamãe nesse início, para que o corpo possa voltar a se recuperar. Eu vi 2 dicas também que queria compartilhar aqui com vocês. A primeira, para quem teve o parto normal, porque a cesárea você vai ter mais dificuldade de abaixar, mas uma dica é você fazer o xixi agachada no seu chuveiro, vai fazer com que a ardência seja menor, então pode trazer um pouco mais de conforto. Claro que com a cesárea você não vai ter, né, essa facilidade de você agachar, não deve inclusive, ou mesmo você fazer o xixi em pé no chuveiro, utilizando o chuveirinho ali com água morna na região, que vai ajudar novamente, né, a diluir o xixi e vai ficar um pouquinho mais confortável. Ou ter a garrafinha para você usar ali no vaso sanitário também, sem nenhum problema. Eu também vi lá fora, gente, algumas baciazinhas. Ela parece aquelas bacias de banho de assento, mas que você encaixa dentro do vaso sanitário. Então você pode encher de água também para fazer esse assento ali, para trazer um pouco mais de conforto para essa região, colocar ali também algumas coisinhas que o seu obstetra pode te indicar para ajudar a região a se recuperar. Lá nos Estados Unidos a gente tem muita coisa, tem alguns pads, né, alguns parecem também alguns absorventes que já vêm com algumas coisas mais curativas, que ajudam também na recuperação dessa região. Mas aqui no Brasil também tem 2 coisas que você não tendo acesso a esses produtos, você pode fazer. A primeira delas são os absorventes com chás. Então você pode fazer um chá, né, ali direto da erva para que ele seja o mais natural possível. Faz um chazinho de camomila, um chazinho de calêndula. Você obviamente, né, coa ele, deixa com que ele esfrie. Você pode molhar o seu absorvente, você pode, seja ele de tecido ou seja ele, né, o absorvente normal, e você pode colocar no freezer um pouquinho para ele ficar geladinho, e aí você usa o absorvente já com os chás dessas ervinhas que vão ajudar a região a se recuperar também. Então é uma dica que pode ser bacana, ou mesmo gelo no local. Então obviamente não direto, né, gente, sempre com paninho, sempre com uma toalhinha bem limpinha, mas pode ajudar ali também a região a se recuperar no caso do parto normal, já que muitas vezes a gente pode não ter acesso a esses produtos que já são esses absorventes que têm essa propriedade mais geladinha, também pode ser legal. E pra gente fechar, mais 2 dicas aqui, gente. A primeira é hidratantes. Então a mamãe pode ter ali o hidratante labial, hidratante pro corpo. Por quê? A pele, gente, fica muito seca, né? Fica sensível, então fica mais seca. Tomar cuidado com o sabonete que a gente usa no banho, que pode ressecar essa pele. Então, super importante a gente hidratar essa região. Hidratar, gente, o seio também, né? Porque a gente tomou tanto cuidado durante a gestação para não ter estria, né? Nos seios ali. E no momento da descida do leite, quando o peito da mamãe fica maior, o seio fica maior, podem surgir estrias. Então, continuar hidratando esse seio também é super importante, assim como todo o corpo. E falando em hidratação, gente, água, né? Muita água, como a gente falou aqui, sempre ter a sua garrafinha por perto. E como última dica, gente, como a gente falou que nesse período, né, os primeiros meses com o bebê em casa é uma fase de muita adaptação, tentem sempre, gente, se antecipar e pensar em algumas organizações, em alguns planejamentos que vão trazer praticidade para o dia a dia. Então, uma coisa que eu adoro dar de dica para a mamãe, gente, tá próximo ali do bebê nascer, antes de você ir para a maternidade, compra um estoquinho de comida congelada. Não precisa ser comida congelada pronta, né, que é industrializada, processada. Você pode comprar algumas marmitinhas, né, sejam elas ali de comida normal, sejam elas mais light, como você preferir. De novo, não existe nenhuma indicação para que você faça nenhuma restrição alimentar, tá? Então,
pode comprar aquilo que você gosta, mas é só para você ter a praticidade de já ter uma comida pronta ali no seu freezer. Você ainda não sabe como é que vai ser a dinâmica das primeiras semanas com o bebê, como é que vai ser o seu tempo, como é que você vai estar dormindo. Então a última coisa que você precisa e deve se preocupar é como é que você vai almoçar, jantar, né, em ter que fazer comida, em ter que pensar nisso. Obviamente tem que se alimentar, né, gente? Mas se você já tiver ali algumas marmitinhas prontas para você, para o seu marido em casa, num momento ali de aperto, que você tiver com um tempinho um pouco mais justo, você só coloca lá no micro-ondas e tá resolvida a sua vida. Então acho que a gente tem que pensar nessas praticidades. A mesma coisa, gente, nesse momento com visita. De novo, é a última das suas prioridades. Mas se você vai receber uma visita na sua casa, muitas vezes a gente quer, né, receber bem, quer ter alguma coisa ali para servir para visita e você não teve tempo de pensar ali naquele turbilhão que você tá vivendo nos últimos dias. Então o que eu faria, gente? Antes do bebê nascer, vai no supermercado e compra um estoque. Estoque de sucos de caixinha, água de coco, água com gás, coisa que você pode deixar no armário que não estraga e você pode ir colocando na geladeira. Você pode ter ali no freezer, por exemplo, pão de queijo, que é algo que você só coloca no forno, é fácil, ou bolinhos prontos também. Deixa um estoquinho ali na sua dispensa, que com certeza isso vai trazer praticidade. Chegou uma visita na sua casa, você não precisa se preocupar, tem alguma coisinha ali para servir se você quiser, um estoquinho de café. Eu acho que isso acaba trazendo praticidade também para a mamãe nesse início, nessas primeiras semanas com o bebê. E duas perguntinhas que as mamães também costumam ter dúvida. A primeira delas é exercício físico. Quanto tempo eu posso voltar a me exercitar? E não existe, gente, nenhuma recomendação oficial em relação a isso. Então, a mamãe pode voltar a se exercitar no momento em que ela se sentir bem, né? E obviamente que a obstetra liberar. Você já pode fazer ali algumas caminhadinhas, você já vai estar fazendo exercício em casa, né? Não se esqueça disso, gente, 3 quilinhos ali segurando e balançando já é um exercício físico, mas à medida que você for se recuperando, que você for se sentindo bem, você vai conversando com o seu obstetra para poder voltar à sua rotina de atividades. Mas de novo, gente, não tenham pressa, respeitem o tempo, respeitem o corpo de vocês, as coisas vão voltando ao normal, vão voltando ao lugar, mas é importante a gente respeitar esse processo que o corpo está passando, né, gente? Afinal, um parto, seja ele o parto normal ou a cesárea, é algo muito brusco ali para o nosso corpo, né? Então a gente precisa também ter esse carinho, né? Esse autocuidado, esse autorrespeito com a gente nesse momento para que as coisas retornem. E a outra dúvida é sexo também após o parto, né? Após o nascimento do bebê. E aqui, gente, também não existe uma recomendação oficial. O que a gente escuta de alguns especialistas é o período de 35 a 40 dias, que é o período que normalmente a mamãe leva para encerrar o seu sangramento, para se houve ali alguma ferida, alguma laceração, para que ela sare, né, para que ela melhore, para que ela se cure, e o momento, obviamente, que a mamãe, gente, se sentir bem, se sentir confortável para isso. Mas você também pode conversar com o seu obstetra para entender a sua indicação, a sua recomendação, mas de novo, ninguém melhor que você para conhecer o seu corpo, saber quando é que você se sente pronta, preparada e sente que você já está ali, né, estável, sem nenhum sangramento, sem nenhum incômodo, nenhum desconforto, para que você retome as suas atividades. Essas foram as nossas dicas de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!